Bom dia, paz seja convosco, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesse dia, dia de terça-feira, um dia abençoado para todos nós, para todos aqueles que esperamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia aberta em Mateus capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus é o capítulo que nos fala acerca das coisas, dos últimos tempos, as coisas que sobreviriam. E fala também da volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá no livro de Tessalonicenses que ele virá com seus santos anjos e dada a voz do arcanjo tocada a última trombeta, os mortos ressuscitarão para o encontro com seu Senhor nos ares. Que coisa maravilhosa será esse dia. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que será um dia de glória, de vitória, de alegria para aqueles que esperam a volta do Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles em Romanos 8 que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. E o Senhor Jesus Cristo agora explicando aos seus apóstolos como seriam esses dias, ensinando aos seus apóstolos para que eles passassem para gerações futuras, como seria esse dia, o dia da volta do Senhor. Ele começa a ensinar que ele viria com os seus santos anjos. Olha que coisa gloriosa. Jesus Cristo virá com seus exércitos angelicais, com seus exércitos de anjos guerreiros, com seus exércitos de anjos para recepcionar, para arrebatar a sua igreja da face da terra. E ele começa então no versículo 30 do capítulo 24 dizendo que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, haverá um sinal, haverá uma marca, haverá um alerta que o Senhor Jesus Cristo está voltando com seus santos anjos. E a Bíblia diz que todos os povos da terra se lamentarão. Por que os povos da terra vão se lamentar? Porque não será para eles como será para nós, para a igreja, um dia de alegria, um dia de bênção. Um dia que nós vamos olhar para o alto e ver que a nossa redenção chegou, que o nosso mestre veio nos buscar. Porque para os povos da terra será um dia de lamentação. Porque será um dia de juízo, irmãos. Será um dia onde será separado o joio do trigo, onde será separado os bodes das ovelhas. Será um dia em que o Senhor Jesus Cristo virá, para trazer juízo às nações. A Bíblia está dizendo aqui que todos os povos da terra se lamentarão e eles vão ver o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens dos céus. E a Bíblia continua dizendo que ele virá com poder e muita glória. Lá no livro de Apocalipse está escrito que os homens vão se esconder daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles vão se esconder nas cavernas, eles vão se esconder nos buracos, eles vão pedir para as rochas caírem por cima deles e livrá-los da ira do Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Haverá um som muito forte, trombetas trocando e os anjos em desembalada velocidade, recolhendo a igreja do Senhor, os anjos com grande velocidade arrebatando aqueles que são escolhidos do Senhor. E continua dizendo que eles reunirão os escolhidos do Senhor dos quatro cantos do vento, ou seja, em todas as extremidades da terra, de uma a outra extremidade. Os santos anjos virá para nos buscar, dada a ordem do arcanjo, ouvida a voz do arcanjo, tocada a última trombeta. Esse acontecimento virá sobre a face da terra. Será para mim, para você que teme ao Senhor, que tem aliança com o Senhor, será para nós um dia de muita alegria. Mas a Bíblia diz que será um dia de pranto e muito choro, onde vai haver ranger de dente, onde vai haver temor, onde vai haver medo. E os homens ímpios que rejeitaram a palavra do Senhor, que rejeitaram a mensagem da salvação, a graça de Deus, o plano de Deus para a salvação, para esse será um dia de muita dor, de muito lamento, de muito sofrimento. E a Bíblia diz, continuando no versículo 31, do capítulo 25 de Mateus, o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que se assentarão os anciões para julgar
as nações, para julgar os povos, né? Então se assentará no trono da sua glória. Jesus Cristo se assentará quando vir com seus santos anjos. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Serão reunidas para quê? Por que o Senhor Jesus Cristo vai reunir todas as nações da terra? Olha o que diz o texto, né? E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Haverá uma separação, haverá uma debulha, haverá uma cata, né? Haverá, meus amados irmãos, uma seleção. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos às suas esquerdas. Então dirá o rei, olha que texto interessante. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Essa palavra será para aqueles que andaram segundo a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz no livro de João, capítulo 15, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando, né? Vós sereis os meus amigos se obedeceis aos meus mandamentos. Então o Senhor Jesus Cristo vai reunir as suas ovelhas, aqueles que o seguiram, aqueles que ouviram a sua voz, aqueles que receberam a sua palavra, receberam o seu mandamento, aqueles que fizeram uma aliança com ele, que aceitaram a sua graça. Ele dirá para esse: vinde bendito do meu Pai. E para que ele chama? Para que entre na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes mesmo do Senhor Jesus Cristo criar o homem, ele já havia preparado esse momento, esse reino que será dado àqueles que são selados, aqueles que são separados pelo Espírito Santo, aqueles que têm o selo do Cordeiro em suas testas e na sua mão, né? E continua também dizendo aqui no versículo 41: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, aos bodes, aos ímpios, dirá o seguinte: apartai-vos de mim, malditos. Esses serão chamados de malditos. Que coisa terrível! Que coisa terrível é saber que o Senhor Jesus Cristo vai separar e lançar fora aqueles que não aceitaram a sua palavra, não aceitaram a sua mensagem, aqueles que deliberadamente recusaram a graça. Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. E finalizando, ele diz assim no versículo 46: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mas muito tem sido pregado acerca do amor de Deus. Tem sido ensinado que as pessoas podem viver do jeito que quiserem, porque Deus é amor. Porque Deus de forma nenhuma vai lançar ninguém no fogo eterno. Deus de forma nenhuma vai lançar ninguém, né? Deus não vai condenar ninguém. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Olha o que diz a Bíblia aqui no versículo 16 e 17, no livro de Apocalipse, capítulo 6. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia, o dia da ira deles, do que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? As nações serão reunidas para esse grande dia, para o dia do julgamento. E o dia do julgamento será o dia em que Deus vai se assentar no trono para julgar as nações. E a Bíblia está dizendo aqui que o Cordeiro vai estar irado, que o Cordeiro virá com vingança sobre todos aqueles que deliberadamente não aceitaram a sua salvação, o seu sacrifício, não receberam como Messias, não receberam como Salvador. E aqui agora vai o meu recado, o meu apelo para você que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo. Corra para uma igreja evangélica, corra para fazer uma aliança com o Senhor, corra para se reconciliar com Deus, corra para o meio da igreja, porque a igreja será arrebatada como um corpo. Não existe salvação, meus irmãos, personalizada.
Não existe salvação que seja somente para uma pessoa e lá no céu ele vai viver separado dos outros. Não. A igreja vai subir como um corpo unido, né? A igreja vai subir como um todo. A salvação para a igreja é predestinada. A igreja foi predestinada para a salvação, não individualmente. Claro, está escrito que cada um dará conta de si mesmo. Isso é individual, mas o arrebatamento é coletivo, é para a igreja. Corra, aceita o Senhor Jesus Cristo. Né? Nesses tempos de muito medo, muito terror, nesses tempos que está vendo essa mortandade, o anjo da morte está colhendo muitas vidas. Se prepare, né? Se prepare, se livre, procure se livrar, procure colocar o seu nome no livro da vida do Senhor Jesus Cristo, procure, né, estar no meio daqueles que são as ovelhas, e somente há um jeito de isso acontecer, é aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Só existe um jeito de nos livrarmos da ira, é termos Jesus Cristo como nosso advogado, é termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não existe outro modo, não existe outro jeito de nós nos livrarmos da condenação, somente através de Cristo. E Ele mesmo, como foi lido aqui na palavra, Ele virá com grande glória, com grande poder e dará ordem aos seus anjos, para que os anjos, né, busquem, para que os anjos tragam a sua presença à sua igreja, os seus escolhidos, aonde Ele vai se assentar no trono e julgar as nações. Irmão amado, receba essa palavra. Receba essa mensagem, né? E busque a fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Aceite a Ele. Livre-se desse dia, o dia do juízo. Livre-se da ira do Cordeiro. Livre-se, né, da ira daquele que está sentado no trono. E somente há um jeito, né, de nós nos livrarmos, é aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu fico por aqui, até a próxima. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, para a glória do seu santo nome.